quanto rendeu R$10.000 em um CDB de 110% do CDI. É isso que eu vou te mostrar nesse vídeo. E ao contrário da maioria dos vídeos que você vê por aí, esse não será um vídeo com uma rentabilidade projetada ou teórica. Será um rendimento real que eu tive nesse CDB. E meu objetivo secundário nesse vídeo é fazer inclusive uma comparação entre os rendimentos recebidos nesse CDB e em renda fixa em geral com os rendimentos recebidos em fundos imobiliários. Fala, seus ricos! Bom, e se você está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, já deixa o seu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal e ative as notificações. E primeiro comenta aqui embaixo como você está investindo nesse momento. Se você tem mais renda fixa, se você tem mais renda variável, qual é a sua estratégia de investimentos. E recentemente um seguidor me perguntou lá no Instagram sobre como está a minha carteira de investimentos hoje em termos de diversificação. E eu respondi com esse gráfico que mostra a minha posição atual, a minha diversificação patrimonial. E como você pode ver, eu tenho cerca de 50% em renda fixa hoje, que seria renda fixa normal, o caixa, que basicamente é um dinheiro que eu pretendo alocar em algum investimento, e o investimento para marcação a mercado, tudo dentro de renda fixa. E para quem não conhece a minha estratégia de investimentos, ela é basicamente o seguinte: o meu objetivo é ter 50% do capital no Brasil e 50% no exterior. Atualmente ela não está assim, e do capital no Brasil e também no exterior, o objetivo é ter 1/3 em renda fixa, 1/3 em ações e 1/3 em fundos imobiliários. Então isso é o que eu busco como objetivo dessa carteira de investimentos. E para quem me conhece sabe que sempre que eu invisto em algum tipo de investimento, eu monto uma posição aos poucos, fracionando os investimentos, os aportes, justamente para não correr o risco de pagar muito caro em um único ativo. Mas agora, mostrando a primeira parte do vídeo, eu tenho dois CDBs de 110% do CDI. Um é do Banco Sofisa Direto, onde eu investi o valor de R$10.000 há mais ou menos 7 meses atrás. E o resultado líquido, já abatendo o imposto de renda, está atualmente em R$10.713. Lembrando que o imposto de renda tende a reduzir com o tempo, conforme essa tabela que você está vendo aí. Então, em termos percentuais, ele irá reduzir. E isso dá mais ou menos 1% ao mês. Na verdade, considerando a data exata, ele dá quase 1% ao mês. Porém, após um ano, quando reduzir o imposto de renda sobre os rendimentos, ele pagará mais ou menos ali 1% ao mês, na verdade até um pouquinho mais. E um outro CDB que eu investi, o valor de R$10.000 também, foi o CDB de 110% do CDI do Banco da Ecoval, que também é um banco que eu uso com bastante frequência aqui no canal. E eu investi o valor quase na mesma data desse CDB do Sofisa Direto, há mais ou menos uns 7 meses atrás, com uma diferença de apenas 9 dias. E ele deu um valor líquido de quase R$700, o que chega próximo de 1% ao mês também. E depois de um ano, já tirando o imposto de renda, que vai reduzir um pouquinho, no caso vai para 17,5%, ele vai ficar mais ou menos em 1% ao mês. E vale dizer que esse investimento foi feito quando a taxa Selic estava em 13,25%, porém logo em setembro, um mês depois praticamente, teve uma reunião do Copom e a taxa Selic foi de 13,25% para 13,75%, que é o patamar que ela se encontra hoje em abril. Então, considerando que o Boletim Focus, liberado pelo Banco Central, que sai toda segunda-feira, projetou nesse último relatório uma taxa Selic fechando 2023 em 12,75%, provavelmente se você investisse nesse CDB hoje, você teria um rendimento mais ou menos de 1% ao mês no período de um ano, o que a propósito é um rendimento muito interessante. E só fazendo um breve disclaimer aqui, se você não tem conta no Banco Sofisa Direto, existe um bônus de R$50, um presente que o banco te dá. Basta você abrir conta com o meu código de indicação, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, e investir em até 30 dias após a abertura da conta R$1.000 ou mais em um CDB, LCI ou LCA que tenha prazo mínimo de resgate de 12 meses. Nesse caso, o CDB de liquidez diária não funcionaria para receber o bônus. E o mesmo será acreditado na sua conta em até 30 dias após você realizar um investimento. E o Banco da Ecoval também possui um bônus para novos clientes, que nesse caso é de R$100. Os detalhes também se encontram aqui embaixo na descrição do vídeo, mas basicamente abrindo conta com o meu código de indicação e investindo a partir de R$10.000 em qualquer investimento e permanecendo investido por 90 dias ou mais, você recebe esse bônus direto na sua conta. E você pode investir em um ou em vários investimentos, não faz diferença, e acumulando o valor de R$10.000 vai começar a contar os 90 dias. E agora, indo para a segunda parte do vídeo, vamos fazer então uma comparação com
os rendimentos de fundos imobiliários. E para isso eu vou utilizar o fundo imobiliário BCFF11, que é um dos fundos imobiliários que compõem a minha carteira atualmente. E, inclusive todo mês sai vídeo onde eu invisto na prática em fundos imobiliários montando uma carteira de fundos imobiliários. E se você quiser ver os vídeos dessa carteira, assiste a playlist que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo, que é a playlist de fundos imobiliários aqui do canal. Mas agora, olhando aqui no computador, o que nós podemos ver é que o BCFF11 ele é um fundo de fundos, e se você não sabe, um fundo de fundos é um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Então digamos que em termos de segurança, ele tem uma segurança muito maior, porque cada fundo já tem uma certa diversificação e o fundo de fundos tem vários fundos que por si só tem uma grande diversificação. Então ele é um fundo muito seguro nesse quesito. E ele está sendo negociado nesse momento a R$ 61,50 e ele paga atualmente um dividendo de mais ou menos 0,9% ao mês. Lembrando que dividendos de fundos imobiliários são isentos de imposto de renda. Então é 0,9%, que é quase o rendimento da renda fixa em fundos imobiliários. Ele tem um PVP, né, que é um preço sobre valor patrimonial de 0,81. E esse é um indicador que mostra se o fundo está barato ou caro. Se aqui tiver 1,00, significa que ele estaria no seu valor patrimonial exato, nem subvalorizado e nem sobrevalorizado. Nesse caso ele está subvalorizado porque ele está 0,19 abaixo do PVP de 1. Então ele é um fundo que está descontado nesse quesito. Então, olhando aqui também o preço desse fundo ao longo do tempo, o que a gente consegue ver é que ele está em um dos menores patamares que ele já esteve. Tudo isso por conta desse ciclo de alta dos juros que nós tivemos. Então, juros altos normalmente significa renda fixa pagando mais. E renda fixa pagando mais significa renda variável descontada. Porque o que acontece é que pessoas tiram dinheiro de renda variável, colocam em renda fixa, e esse é um excelente momento, inclusive, para adquirir esses ativos de renda variável. Então, se a gente olha aqui, né, o normal dele seria talvez um preço de R$ 90, R$ 85, talvez um pouco mais do que isso. E ele já chegou, inclusive, a um patamar de supervalorização a bater R$ 118, que é praticamente o dobro desse preço. Agora imagine se você compra esse fundo, ele sobe para R$ 100. É um ganho de quase 40% que você tem em patrimônio nesse fundo, fora o rendimento de quase 1% que você recebeu. Então essa é a questão. Isso não acontece só com esse fundo imobiliário. Outros fundos, a maioria, para falar a verdade, se encontram em um patamar descontado. Alguns já estão mais ou menos no seu preço sobre valor patrimonial, só que vários, assim como o BCFF11, que é um dos fundos que eu tenho na minha carteira atualmente, está descontado, por isso que ele tem uma grande representatividade hoje nos meus aportes mensais. E o que eu quis mostrar nesse vídeo não é que você deva tirar todo o seu dinheiro de renda fixa, mas sim que você deve estudar os ativos de renda variável, principalmente ativos menos voláteis e arriscados, como os fundos imobiliários, já que eles se encontram atualmente em um patamar de subvalorização. Então, em um período de 1 ou 2 anos, talvez um pouco mais, o que eu espero, e isso é apenas uma expectativa e não uma certeza, é que os fundos imobiliários tenham um papel muito relevante no meu crescimento patrimonial. Isso porque, com uma eventual queda dos juros, os ativos de renda variável tendem a se valorizar, já que muitos investidores, de renda fixa principalmente, vão buscar melhores rentabilidades, e normalmente essas rentabilidades são encontradas no mercado de renda variável. E é essa valorização que vai gerar um ganho relevante em patrimônio. Porém, se você pretende investir em fundos imobiliários ou em outros ativos de renda variável, é importante que você tenha um horizonte de tempo de investimento mais longo, porque os ativos de renda variável podem se desvalorizar, inclusive por longos períodos, e o resgate antecipado poderia inclusive gerar prejuízos. E agora eu quero que você comente aqui embaixo se você já investe em fundos imobiliários ou então em outros ativos de renda variável. E se não investe, por que você ainda não investe? E com isso eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. E nos vemos no próximo vídeo.